Olá, bom dia, muito bom dia para você que já está aí, para você que está chegando aí, para você que está assistindo ou vai assistir em outro horário, né? Afinal de contas, hoje é feriado, 1º de maio, dia do trabalho ou dia do trabalhador. Que você receba meus parabéns aí, né? Você que é um profissional, você que trabalha em qualquer área, qualquer trabalho digno, Deus te abençoe poderosamente. Que Deus abençoe o fruto do seu trabalho, né? Que haja sempre mantimento na tua casa, né? Que haja sempre prosperidade no seu lar. E hoje eu quero ler um texto que é muito conhecido nosso, que é o texto de Lucas 10, de 38 a 42. E ele fala sobre Marta e Maria. Diz assim, ó. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha essa mulher uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Sempre quando a gente lê esse texto, ou na maioria das vezes que a gente escuta uma mensagem sobre esse texto, a gente vê um certo antagonismo entre Marta e Maria. E no final, o pregador sempre coloca você na parede. Né? E você, é Marta ou Maria? Né? Acontece que Marta e Maria são irmãs. O texto deixa isso muito claro. Elas são irmãs. Ao longo de vários textos bíblicos, sobretudo no Evangelho de João, você vê essa irmandade delas, o companheirismo delas, inclusive, são irmãs. Né? Elas não são antagônicas. Não é uma ou outra. São as duas. Elas são irmãs, elas estão juntas. Marta e Maria são duas tendências. Marta e Maria são duas servas, ou duas formas de servir a Deus que são gêmeas, que são irmãs, não são antagônicas. Então, não há necessidade da gente colocar assim, você é Marta ou é Maria? Não, existem pessoas que são chamadas para serem Martas, e existem pessoas que são chamadas para ser Maria. Em alguns momentos, algumas Marias vão atuar como Martas, em alguns outros momentos, algumas Martas vão atuar como Maria, mas ambas servem ao mesmo Jesus. O negócio aqui tem a ver com características, né? Existe um dom, lá em Romanos 12, versículo 7, o apóstolo Paulo fala aqui, quer ver? Ó? Se é servir, então sirva com dedicação. Existe o dom do serviço. E Marta, nitidamente a gente percebe que Marta tem o dom do serviço. Você vê Marta servindo Jesus aqui, Lucas 10. Você vê Marta servindo Jesus lá em João capítulo 12. Né? Você vê Marta servindo Jesus. E também em João capítulo 12 você vê Maria adorando a Jesus, né? Que ela joga um perfume em Jesus. Aqui você vê Maria servindo Jesus, ouvindo a sua palavra. São dons de são características de dons. O dom do serviço é uma capacidade divina, uma capacidade que Deus concede a algumas pessoas especificamente, que tem a ver com engajamento. Tem pessoas que são mais engajadas, tem pessoas que batem o olho e falam assim, isso tem que ser feito. E ele tem a proatividade, a iniciativa de fazer acontecer, sabe? Então, ele não é contemplativo, ele não fica pensando, seria bom se alguém fizesse, né? Não, quando ele vê, ele já fez. A pessoa que tem o dom de serviço, ele é chamado para a proatividade. E ele é o tipo de pessoa a pessoa que recebe isso é o tipo de pessoa que alivia a carga de outras pessoas. Você vê, por exemplo, lá no capítulo 6 do livro de Atos, a instituição do corpo diaconal. Aliás, a palavra serviço em grego é diaconia. É serviço. Então o que acontece? O que Pedro falou assim? Olha, escolham pessoas que tenham esse dom, que tenham essa habilidade de fazer as coisas acontecerem. E foram escolhidos lá as pessoas que haveriam de compor o corpo diaconal, 7 pessoas, né? Que haveriam de compor o corpo diaconal para fazer as coisas acontecerem, enquanto Pedro e os demais apóstolos se reservavam ao cuidado de oração e leitura da palavra, aconselhamento, fazendo as coisas que eles deveriam fazer. Então, o dom do serviço, a pessoa que tem um dom de serviço, ela alivia outros, ou ela libera outras pessoas, para que as outras pessoas exerçam com tranquilidade a sua missão. Final de semana passado, nós tivemos o seminário do Ministério com Surdos,
lá da nossa igreja. Como eu disse, foi um grande evento, mas deu muito trabalho. Deu muito trabalho. Mas para que os palestrantes pudessem trabalhar, para que pudessem inclusive trabalhar trabalho intelectual, preparando as palestras, preparando os sermões, que teve culto, né? Tiveram os cultos, preparando os sermões, preparando as palestras, preparando as apresentações, preparando os slides, preparando tudo isso para que acontecesse tudo isso. Mas muita gente teve que arregaçar a manga. Nos bastidores, muitas Martas apareceram trabalhando e fazendo e acontecendo, e muita gente se desdobrando para acontecer. A igreja não acontece sem o dom de serviço, sabe? Às vezes você vê uma pessoa lá na frente cantando, nossa, que bênção, né? Mas por trás dessa pessoa cantando ali, tem muita gente trabalhando. E teve gente que cuidou do som, teve gente que cuidou da imagem, teve gente que cuidou disso, cuidou daquilo, do cenário, muita coisa aconteceu. Então, o dom do serviço é muito importante. Não quer dizer que Marta seja desnecessária. Quando a gente lê o texto de Marta e Maria, né? Marta, você escolheu a melhor parte, e Maria escolheu a melhor parte, e você escolheu a pior parte. Jesus não disse isso. Naquele momento especificamente, Marta talvez não tenha feito uma boa escolha. Porque quantas vezes Jesus passaria ainda na casa dela? Ela não sabe. Mas como o dom do serviço ele acaba pulando dentro da pessoa, quando Marta chegou na janela lá, na porta da casa dela, que ela viu Jesus e seus discípulos passando na rua, falou: eu vou fazer um pato assado para Jesus. Eu vou fazer aqui pato não, porque naquela região não podia ter galináceos, né? Então, sei lá, vou fazer um porco também não, né? Mas enfim, vou fazer uma comida bem gostosa para Jesus. Então ela já imaginou Jesus sentado à mesa comendo com os discípulos, e ela falou: o que a gente precisa? E ela já na cabeça dela, ela já imaginou tudo que tinha que ser feito. Tem que fazer isso, colocar água aqui, fazer aquilo. E ela foi, e ela precisava de mão de obra, porque tinha que ser tudo rapidinho. Sabe? Então por isso que ela estava atarefada, por isso que ela estava ansiosa, que ela queria dar o melhor para o Senhor. Jesus não desdenhou o trabalho dela de forma alguma. Imagina depois que a comida estava pronta, pensa depois. Porque a gente pensa só até aqui, né? Agora pensa depois. Ela foi lá, talvez até saiu mais tarde o almoço, que ela estava sozinha, né? Segundo ela estava sozinha lá servindo. Então, mas depois que ela acabou o almoço, gente, o almoço está pronto. Aí todo mundo feliz ali almoçando, Marta, Maria, Lázaro, os apóstolos, Jesus, todo mundo almoçando ali feliz, tranquilo, todo mundo, Marta, parabéns, hein? Poxa, muito bom aqui o seu tempero, né? E ela toda feliz. Porque a pessoa que tem o dom de serviço, ela se sente realizada quando ela vê que ela prestou um bom serviço, quando ela viu que as pessoas foram abençoadas através do trabalho dela. Entendeu? A pessoa que tem um dom de serviço, ela quer servir, ela quer ver as pessoas bem. Estou fazendo isso aqui para deixar tudo confortável, tudo certinho, tudo organizado. É isso que a pessoa pensa, né? Então a pessoa que tem um dom de serviço, como Paulo diz lá em Romanos 12:7, ela é uma pessoa que tem iniciativa, ela sabe o que tem que ser feito. É impressionante quando uma pessoa tem o dom de serviço, ela chega no ambiente, ela bate o olho e ela já viu o ambiente transformado. Eu chego num lugar, tá bagunçado, tá bagunçado. Agora, a pessoa que tem o dom de serviço, chega, ela vê, ela tem que fazer isso, não, se organizar assim. Eu me lembro quando a gente fez a nossa primeira mudança, e eu fui com o Luciano para ver a loja, e o Luciano tem o dom de serviço. A gente foi ver a loja, chegando lá, o Luciano já viu tudo pronto. Ali pode ser uma salinha, aqui pode ser assim, pode ser assado. No dia seguinte eu voltei com ele, ele já tinha riscado o chão todo, mostrando: pastor, vai ter uma sala aqui, vai ser assim, a cantina vai ser assim. Ele já organizou, na cabeça dele está tudo organizado. Eu só vi um montão de gôndolas de mercado amontoadas, só isso que eu vi. Nossa, que bagunça. A outra mudança que a gente fez também é a mesma coisa. A gente chegou e eu olhei que um montão de carteira de sala de aula, que um montão de coisa, tudo desorganizado, apoeirado, uma bagunça. Falei: gente, isso aí dá um trabalho. Daqui a pouco o Luciano saiu rabiscando tudo no chão. Né? Adriana, o Adriano, o pessoal que tem dom do serviço, já chega, bate o olho: não, a gente precisa fazer isso, não, tem que colocar ali. Não, ali vai ficar legal. Eu não consigo visualizar nada disso. Gente, o que o pessoal está vendo aqui? Mas é o dom. A pessoa que tem o dom do serviço, ela tem visão. Ela é visionária, ela bate o olho, ela vê as coisas acontecendo. Aliás, ela vê as coisas. A Marta, quando viu Jesus passando na rua, já imaginou ele comendo lá a comida gostosa que ela tinha planejado já na cabeça dela de fazer. Maria nem pensou nisso. Maria pensou: nossa, que bom que Jesus está aqui. Ô Jesus, que bom que você está. Deu um abraço e ficou só ouvindo o que Jesus tinha que falar. E Marta estava ouvindo, mas está trabalhando também. Né? Tem pessoas que não conseguem falar e trabalhar, ouvir e trabalhar. Né?
Muito arroz esquema aí, porque você quer assistir live, você está assistindo a live ali, ou assistindo dorama, tentando fazer comida, né? Você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas a pessoa que tem um dom de serviço, ela vai desembola rapidinho o que tem que ser feito. Então, olhe bem, o dom do serviço é voltado para tarefas. E o dom de ajuda voltado para pessoas. Isso não quer dizer que um seja maior ou menor do que o outro. São chamadas diferentes. Ambos são importantes, né? Maria foi chamada para lidar com pessoas, enquanto Marta foi chamada para lidar com tarefas e fazer coisas acontecerem, né? É diaconia. Alivia a carga das pessoas, né? Se realiza trabalhando, fazendo, liberam os outros para realizarem outras atividades, né? Tem iniciativa, altruísmo, proatividade, autenticidade, discernimento, né? Mas tem que tomar alguns cuidados. Quem tem o dom de serviço tem que tomar alguns cuidados. Tem que aprender a delegar, tem que aprender a distribuir tarefas, né? E os irmãos da igreja que têm o dom de serviço, eles conseguem fazer isso muito bem, porque senão sobrecarrega, a pessoa quer fazer sozinha. Pensa no texto de Marta e Maria, né? Quando Marta viu, ela podia falar, Lázaro, lava a louça, Maria, me ajuda assim. Tem que distribuir tarefas, tem que delegar, senão você se sobrecarrega, né? Fica depressivo, fica ansioso, porque vai se sobrecarregando. Tem que se permitir ser ajudado. Quem tem um dom de serviço precisa permitir que as pessoas ajudem. Porque às vezes a pessoa que tem um dom de serviço, ela fala, não faz do meu jeito, é melhor não fazer, deixa que eu faço sozinho. Não é isso? Deixa comigo que eu faço sozinho, porque chamar a gente aqui não vai fazer do meu jeito. Tem que aprender a ser ajudado, né? Tem que ter humildade. Graças a Deus, os irmãos da nossa igreja que têm o dom de serviço são humildes, né? Tem que ter humildade para não se engrandecer. Aí, foi eu que fiz isso aí. Se eu não tivesse aqui, esse negócio não saía, né? Não, mas tem que ter humildade para fazer a coisa acontecer, né? Aprender a perdoar, porque muitas vezes... Pensa bem, Marta e Maria. Se Marta levasse isso para o coração, você não veria Marta e Maria servindo a Jesus de novo, lá em João capítulo 12. Não, Maria, fica longe de mim. Não, você lembra aquela vez que Jesus foi lá em casa? Você não me ajudou? Pois é, não, deixa comigo, deixa que eu resolvo isso aqui. Porque em João capítulo 12, fizeram um outro jantar, né? Porque Lázaro tinha ressuscitado no capítulo 11. Então fizeram um jantar e receberam Jesus de novo com seus discípulos e mais um monte de gente que queria conhecer o Lázaro ressuscitado, né? Imagina a quantidade de serviço que tinha. E Marta estava lá de novo trabalhando. Mas já pensou se ela não tivesse perdoado a Maria? Então, quem tem o dom de serviço tem que aprender a perdoar. Perdoar aquele que é mais mole do que você. Aquele que não entendeu ainda. Aquele que chega... Tem que perdoar os Cláudios que chegam no ambiente todo bagunçado e não consegue ver nada. Só fala assim, ó, pastor, Cláudio, espera, você vai ver. Pronto. Às vezes você tem que não dá para explicar, porque a pessoa não tem a mesma visão que você. Maria não tinha a mesma visão que Marta, né? Então, seja uma Marta, mas seja uma Maria também. As duas coisas caminhando junto, tem que caminhar junto, são coisas, não são coisas antagônicas, são irmãs, né? São irmãs que acontecem junto, né? Deixa eu ler o que eu escrevi aqui. Tem quem sirva a Deus aprendendo para ensinar. E tem quem sirva a Deus trabalhando para aliviar. Não é isso? Os apóstolos, lá em Atos capítulo 6, disseram isso. A gente vai se dedicar à leitura, à oração, é isso que a gente vai se dedicar aqui. À pregação da palavra, ao trabalho pastoral. E aí o pessoal do diaconato, a diaconia, ia servir a Deus trabalhando e fazendo acontecer. Mas você vê, por exemplo, um dos diáconos, que foi o Tiago, Filipe, que também era um evangelista, né? Ele também servia também. Então, assim, a multiforme graça de Deus, é muito bonito isso, ver que Deus chama, por exemplo, na nossa igreja. Eu citei aqui pessoas que têm o dom de serviço, né? Mas eu poderia citar pessoas, por exemplo, que têm o dom de ajuda. Poderia citar aqui alguns irmãos que estão sempre prontos a estender a mão, sempre prontos a levantar o outro, sempre prontos a aconselhar, sempre prontos a dar um empurrão. Então, assim, é um celeiro de bênçãos a nossa igreja, é um celeiro de bênçãos a obra de Deus, né? E que bom que a gente consegue se encaixar aqui ou ali. E ninguém é inferior a ninguém e ninguém é superior a ninguém. Eu sou inferior ao pastor. De forma alguma. De forma alguma. Ninguém é superior a ninguém, ninguém é inferior a ninguém. Somos chamados diferentes, né? E louvado seja Deus por isso. Então, parabéns a você que tem o dom do serviço. Hoje é dia de trabalhador, né? Parabéns a você que tem o dom de serviço. Mas parabéns a todos os demais irmãos que têm outros tantos dons e colocam esses dons a serviço do Senhor. Senhor, obrigado pela tua palavra e que ela entre nos nossos corações e a cada dia nos dê direcionamento, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, Renata Carvalho, Adriana, Cristiane e todos os demais irmãos que estão aí.